Graça e paz, irmãos, mais uma vez juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Minha oração é que você esteja bem. E mesmo que não esteja bem, que o irmão e a irmã estejam firmados, confiantes no Senhor, porque Ele tem cuidado de todos nós. Tem cuidado permanentemente de nós, porque aquele guarda, o guarda que vigia, não dormita. Ele está sempre zelando pelos seus filhos. Nós precisamos nos manter em foco, no foco, olhando para Ele, como Paulo ensina aos Colossenses no capítulo 3, mantendo o nosso olhar fixo em Cristo Jesus, onde Ele está. Portanto, minha oração é que o irmão esteja, a irmã também estejam mantendo o seu olhar permanente em Cristo Jesus, sabendo que Ele não falha e jamais falhará. Romanos capítulo 12, 9 a 11. É o texto que eu quero meditar com os irmãos brevemente. Apenas um trecho desta porção da palavra do Senhor. Paulo escreve aos Romanos. O apóstolo Paulo escreve aos seus irmãos na fé em Roma. Naquele momento, Paulo não os conhecia, pois eles eram fruto de uma fuga. Como assim uma fuga? Os judeus estavam perseguindo os cristãos, e nós vemos isso nos primeiros capítulos do livro de Atos, e houve um grupo que saiu da Palestina, saiu de Jerusalém e foi até Roma. E ali estavam distanciados de seus conterrâneos, de sua pátria, de sua vida, como eles conheciam. Parece um momento semelhante ao nosso, não é? Eles não podiam aparecer de maneira tranquila, pois havia o risco de serem presos. Eles foram expulsos de seus direitos naturais. Portanto, eles sabiam muito bem a importância da terra em que eles haviam sido mandados embora. Mas eles mantinham a sua fé, não abriram mão dela. Quando nós lemos o livro de Atos, contando logo após o apedrejamento de Estevão, conta que o povo de Deus fugia, saía e ia testemunhando a sua fé. E isto iria causando um grande impacto na vida daquelas pessoas que ouviam o testemunho deste povo que diziam ser seguidores de Jesus. Hoje nós estamos em uma condição semelhante, posso dizer. Estamos restritos, impedidos de nos reunir, mas não por causa de nossa fé, por causa de uma enfermidade. E isso tem causado muitos prejuízos na vida espiritual de muitos, principalmente daqueles que vivem ou viviam o seu relacionamento com Deus baseado na vivência dentro da igreja, templo, cultos dominicais e reuniões presenciais. Esse é um tempo que nós temos que estar olhando não como uma crise, mas como uma oportunidade, pois já tenho falado nisso, e quero desafiar o irmão, neste momento, nesta reflexão, a pensar um pouco mais profundamente sobre o seu papel e o meu papel, a importância que nós temos em viver o reino de Deus no mundo atual. Este é o tema desta mensagem, viver o reino de Deus no mundo atual. E é muito importante que estejamos utilizando as regras, os valores e os ensinos que Deus nos tem dado para que possamos viver neste mundo de acordo ao reino de Deus. Nós vamos ler o texto de Romanos capítulo 12, do verso 9 ao verso 11. Peço a você que me acompanhe nesta leitura. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Este é o texto, porção de 3 versos que quero, neste momento, meditar com você.
o apóstolo Paulo, neste capítulo 12 do livro de Romanos, ele está desafiando os irmãos em Cristo a consagrarem-se a Deus de uma maneira mais profunda. Por isso que o capítulo 12, verso 1, Paulo afirma: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não se conformem com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é então esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É vivermos o reino de Deus aqui, hoje, no ambiente onde nós estamos. E o que significa viver este reino? Não estamos falando de governo, não estamos imaginando a possibilidade de estabelecermos um governo de Deus aqui na Terra. Deus não quer fazer isto, não está ensinando isto. Haverá um tempo para o governo de Deus, mas esta será uma ação de Deus, principalmente quando nós lemos o Apocalipse. Quando Cristo vier, até lá, nós precisamos viver o reino, que significa viver os valores do reino. Quando você fala que pertence a um reino, é porque este reino tem um rei. E é o rei que determina o que devemos e o que não devemos fazer. Com quem e o que devemos fazer. Portanto, viver o reino de Deus é aplicar na minha vida os valores deste reino no tempo em que estou vivendo. Por isso que o apóstolo Paulo, quando fala a seus irmãos conterrâneos em Roma, lembre-se, eles eram fugitivos, eles estavam no Império Romano, eles foram morar na capital do Império Romano e ali eles não tinham direitos, eles só tinham obrigações. E mesmo assim, Paulo lhes ensina, e ensina a nós, que para podermos viver no nosso tempo, assim como nossos irmãos do passado, nós só poderemos viver o reino de Deus se aplicarmos na nossa vida, no nosso cotidiano, os valores deste reino. Quais são, então, estes valores? Nós temos, do verso 9 em diante, inúmeros valores, mas nesse momento eu quero resumi-los a 3, para facilitar a sua compreensão e absorção destes valores. Primeiro valor, o amor seja sincero. Quando Paulo começa no verso 9, o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Paulo desafia aos nossos irmãos e a nós, se queremos viver o reino de Deus neste tempo, no mundo atual, precisamos vivenciar um amor não fingido. Ah, pastor, mas aí é difícil. Quem foi que disse que seria fácil? Mas o texto bíblico afirma que aqueles que vivem o reino de Deus, quer dizer, os valores do rei, são pessoas que demonstram amor verdadeiro por aqueles que estão à sua volta. Isso precisamos compreender e isso precisamos ensinar. Ensinar aqueles que fazem parte de nossa vida. Meus irmãos, Deus não está pedindo para que nos abracemos em cultos e digamos uns aos outros, simplesmente da boca para fora, eu te amo, meu irmão, se isso não for verdadeiro. Lembrem-se, o Senhor Jesus, após Pedro ter negado Jesus, o Senhor pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro, Senhor, eu gosto do Senhor. Pedro, tu me amas? E Pedro ficou triste com a segunda pergunta e disse, Senhor, eu só amo o Senhor.
E Jesus mais uma vez pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, eu só consigo realmente gostar do Senhor. Eu não consigo amá-lo da mesma forma que o Senhor me ama. O Senhor me conhece. E Jesus olha para ele e diz: então apacenta meus cordeiros. Jesus nunca vai exigir de nós algo que não somos capazes de fazer sem que ele intervenha na nossa vida. O amor sincero é o amor que, nas suas atitudes, ele procura o bem, tanto em si mesmo quanto no próximo. Tanto que o texto fala que nós devemos nos apegar ao bem e nos apartar do mal. Tanto um quanto o outro são atitudes voluntárias, por isso que tenho repetido e vou repetir tantas vezes quantas forem necessárias. Amar não é o que eu sinto, mas é uma decisão na direção do outro para lhe compartilhar o bom, o bem. É quando vamos ajudar o outro, não porque ele merece, mas porque é necessário fazer o que tem que ser feito. 1 João, capítulo 3, verso 11 até o verso 18. João, capítulo 3, 11 a 18. Deixe-me achar aqui o texto. Eu vou ler para você poder me acompanhar. João, capítulo 3, do verso 11 a 18. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos odeia, não sabe que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de obra e em verdade. O amor seja sincero. Deus não está pedindo para você fazer um imenso sacrifício, mas Ele está lhe dizendo que se você quer viver o reino de Deus na sua vida, a presença deste Deus, lembre-se, quando vivemos os valores do reino, estamos permitindo que o Senhor do reino viva em nós. Por isso que o amor precisa ser sincero. Muitas vezes dizer para uma pessoa que eu não amo tanto quanto é necessário, que seria o ideal, mas eu amo o suficiente para fazer com que a pessoa se sinta bem. É muito importante que compreendamos que o nosso Senhor, quando nos chama para servi-lo, Ele nos chama para fazer isso conforme as nossas forças. Às vezes olhamos para uma pessoa, ela se dedica para outras pessoas, assim, nossa, eu não consigo fazer igual. Não significa que ela é melhor do que a você ou a mim, apenas que Deus deu a ela a capacidade de ir mais além. E isso está muito ligado principalmente com o que eu mencionei anteriormente no mesmo capítulo 12, lá no 2º verso, transformai-vos na sua bela renovação da vossa mente. Portanto, nós precisamos, no nosso dia a dia, para vivermos o reino, os valores do rei na nossa vida,
Neste tempo, precisamos, em primeiro lugar, vivenciar o amor de forma sincera. Contar a verdade sobre aquilo que queremos e desejamos em relação ao outro. Segundo lugar, o texto que li para os irmãos, o apóstolo Paulo, ali no capítulo 12 de Romanos, na sua segunda parte, ele fala assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Dedicação ao próximo. Veja, quando você está com alguém, seja sincero no seu amor, na sua atitude de amar. Vá até onde você tem condições de ir. Segundo lugar, dedique-se ao próximo, não a fazer as coisas para satisfazer a si mesmo. Uma coisa que muitos se esquecem. Nós temos mandamento, um dos principais mandamentos é amar o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, eu vou amar o outro como eu me amo. Então, se eu gosto de mim, é claro que eu vou amar aquela outra pessoa da maneira correta. Agora, se eu não estou sendo sincero na minha forma de me relacionar com o outro, é porque das duas uma, ou o amor que eu sinto por eu mesmo é falho, ou o amor que eu sinto pelo outro é falso. Porque a proporção com que eu me amo, eu tenho que compartilhar com o outro. A proporção com que eu me dedico, eu tenho que dedicar-me ao outro. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Verdade. Pessoas que não têm a Jesus Cristo, que não vivem o reino, que não vivem os valores do reino, não conseguem. Precisam da presença de Jesus. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Aquele que experimenta o amor de Cristo, ele se volta para o outro para amá-lo como a pessoa precisa, não como eu quero. O texto do Salmo 34, verso 14, o salmista nos dá uma ideia de como deve ser esta dedicação. Salmo 34, verso 14. Eu vou ler para os irmãos. Diz assim, Salmo 34, 14: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar o engano. Quando você vai em direção ao próximo, você tem que utilizar da sinceridade do amor e trabalhar para que este próximo experimente o melhor de você. Por isso que o salmista, ele traz esta afirmação que é muito importante, do verso 13 e do verso 13 e 14. Guarda a tua língua do mal e para os teus lábios de falarem o engano. Aparte-te do mal, faze o bem, procura a paz e a siga. Nós temos que fazer o bem e ir na direção da paz e segui-la, tê-la como regra. Quando o apóstolo Paulo orienta a igreja sobre essa dedicação ao próximo, está intimamente ligado com a primeira parte, em que o amor deve ser sincero, e com a segunda parte que o apóstolo Paulo nos ensina, que nós vamos pensar um pouquinho mais daqui para frente. Mas é muito importante que, se queremos viver o reino de Deus na nossa vida, quando nos relacionarmos com alguém, e estou falando de relacionamento como um testemunho de vida, como um relacionamento entre pessoas saudáveis, precisa haver dedicação. E a dedicação implica em que nós não podemos ter corpo mole, não desistir só por causa das dificuldades. Nós encontramos no livro de Tiago, capítulo 1, verso 16, a seguinte afirmação. Tiago 1, 16 a 18. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã.
A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Se você imaginava que religião estava ligado com ritos, rituais ou programações, esse texto mostra que religião, na verdade, é amar o próximo, é dedicar-se ao próximo, é socorrer o próximo, é estender a mão para que o próximo cresça. Imagine só se todos nós colocássemos isso nas nossas mentes como um propósito definido, dizendo: a partir de agora eu me dedicarei ao meu irmão, à minha irmã, ao meu próximo. Se todos fizessem isso, ou a imensa maioria, pode ter certeza, em nossas igrejas, na nossa igreja, nós teríamos tão poucas pessoas feridas, entristecidas, magoadas. A palavra de Deus nos ensina que o perdão não é uma opção, é mandamento de Deus. Portanto, o crente, para poder se dedicar, tem que ter um coração perdoador, porque aquele ou aquela a quem você se dedica pode falhar. E se ele falhar, você vai ter que se voltar a Deus e dizer: Senhor, estou aqui diante de ti, estou aqui na tua presença, agora pedindo para que o Senhor acalme meu coração, me dê condições de perdoar, para que eu consiga e continue a me dedicar para aqueles que necessitam ouvir a tua palavra. Por fim, o apóstolo Paulo, ali em Romanos capítulo 12, ele traz mais uma característica desse viver o reino de Deus nesse tempo, que é o zelo no serviço. Ali no capítulo 12, na sua última parte, no verso 11, não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Em outras traduções, sejam zelosos no serviço. Algo que muitas vezes experimentamos momentos de entristecimento, porque as coisas que estão sendo feitas por muitos na igreja, fora da igreja, não está sendo com zelo, com cuidado, com amor sincero, com dedicação. Vejam, eu acabei de dizer que os nossos relacionamentos precisam ser de amor sincero. Isso inclui a Deus, eu amando a Ele. A minha dedicação precisa ser realmente uma dedicação real, porque Deus é muito mais próximo ainda. Ainda mais devemos ser zelosos, zelar, cuidar, tratar bem, para que o resultado seja sempre o reino de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 2, Gálatas, capítulo 6, verso 2, nós encontramos a seguinte afirmação. Deixem-me ver aqui. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Sim, nós estamos sendo chamados por Deus para levar as cargas uns dos outros. Ah, pastor, mas a minha carga já é muito difícil. Mas se nós aprendemos com o nosso mestre que é importante levarmos essa carga, seja ela qual for, porque ele tem carregado o nosso fardo e ele fez uma troca conosco, quando diz levai o meu fardo, porque ele é leve e suave, é justamente para entendermos que a relação que nós temos uns com os outros precisa ser essa relação de dedicação. Porque se eu me dedico ao meu irmão, eu tenho o meu Senhor como o meu pagador, aquele que supre as minhas necessidades. O texto de Gálatas também, capítulo 5, versos 13 a 15,
Diz assim, Gálatas 5, 13 até o verso 15. Deixe-me achar aqui o texto. Gálatas, capítulo, aqui está, 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra e nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. A palavra de Deus nos ensina que nós estamos aqui para dedicarmos uns aos outros, e essa dedicação precisa ser pelo zelo, pelo cuidado, para que o outro esteja bem, para que as coisas do reino estejam bem. Meus irmãos, hoje estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão pedindo alguém cuide de mim porque eu estou com medo. Eu estou sozinho. Eu vi pessoas no hospital, entrando no hospital. Eu lembro de um jovem, ele olhava para mim muito assustado, porque ele não estava conseguindo respirar direito. Tossia muito. E dava para ver no olhar dele, e ele era um jovem crente, que ele estava com medo. Tive a oportunidade de parar ali, orar com ele e contar para ele a minha história, como foi que eu cheguei. Que eu cheguei parecido como ele, com tosse, cansado, muita dificuldade para respirar. Ele diz, vai com calma, você vai conseguir. E eu sempre procurava, todos os dias que ali estava, orar de manhã e orar ao fim do dia com ele. Não somente com ele, mas com todos do quarto. Nós temos que ter zelo com as coisas que Deus nos tem dado na mão para poder servir a Ele com o nosso melhor. Nós temos que trabalhar com zelo, dedicação e muito amor mesmo, porque isto agrada ao Senhor e faz parte da característica daqueles que são do reino do nosso Senhor. Por esta razão, meus irmãos, no mundo que nós estamos vivendo, a melhor resposta para o mundo perdido, distanciado, com medo, com falta de esperança, é nós demonstrarmos estes valores, os valores do Rei, os valores do reino de Deus perante todos. E eles verão, com isso, a oportunidade de vencer e superar as dificuldades. Vamos nós, meus irmãos, amar de forma sincera. E a palavra sincera deriva de uma expressão italiana, sincera, quer dizer sem máscara. Demonstrar o verdadeiro amor que você tem experimentado com Deus, não aquilo que você imagina ser amor. Precisamos sim nos dedicar ao próximo. Não é apenas um momento, mas é uma constância. Comece devagarzinho e vá se desenvolvendo. E temos que ser zelosos no serviço. Aquilo que está na tua mão, você não pode transferir para outro como responsabilidade. É sua tarefa, é seu trabalho. Você verá na sua vida o reino de Deus se manifestar, os valores do rei impregnarem na sua vida, e você assim será uma grande influência na vida de todos aqueles que estão à sua volta. Espero que você possa estar a pensar sobre isso. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa viver o reino de Deus no mundo atual. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Pai, eu quero lhe agradecer mais uma vez por este tempo e o momento em que podemos
meditar em tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a viver os valores do teu reino neste mundo, para que eles vejam a tua grandeza e a tua misericórdia sobre cada um de nós. Esta é minha oração no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até o próximo culto.